Meus amigos, nós estamos começando hoje o assunto de ignorância. Ignorância, para entender quanto que é prejudicial e por que não é bom, precisamos entender também, primeiro, a importância do conhecimento, da instrução. Então, para entender bem a gravidade que pode causar a ignorância, nós vamos um pouquinho falar quanto que é importante no judaísmo a instrução, a pessoa aprender o conhecimento, a sabedoria. E isto é uma injunção bíblica que está na reza máxima nossa. Aquela reza, a oração que nós falamos de manhã e à noite, o Shema Israel, onde afirmamos a unicidade de Deus, lá nós temos umas palavras que diz o seguinte: Veshinantam levanecha, você ensinarás para teus filhos. Vedibarta bam, e você falarás estas palavras, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, de dia e de noite. E também dia e noite significa em situações fáceis ou quando está escuro, no exílio. Não faz diferença. Sempre tem que ensinar. Veshinantam levanecha. Ensinarás para teus filhos. E nossos sábios dizem que alunos são chamados de filhos. Então nós temos uma obrigação de ensinar a sabedoria divina, que é chamada a Torá, para filhos, para alunos. É assim que o judaísmo passou durante milênios. Sempre um pai ensinando para seu filho, um professor para seus alunos. Essa foi a forma que passou o judaísmo. É interessante que nós temos mais uma frase na Torá ligada com a festa de Pesach. Vigadeta lebincha, você contarás para teu filho. A primeira coisa que Moisés fez, o primeiro discurso, se pode falar, a primeira lei que ele transmitiu para o povo de Israel, finalmente após 210 anos, o povo finalmente está saindo da escravidão. Você pode imaginar 210 anos num país estrangeiro, dos quais pelo menos mais de 80 em escravidão dura com sofrimentos, Deus nos livre. Finalmente estão saindo. A gente poderia pensar, bom, Moisés vai falar com certeza algum cântico para a liberdade. Nada disto. Moisés vai falar talvez do Shabat. Não. A primeira coisa que Moisés fala para o povo de Israel, Vigadeta lebincha, narra e conta a saída do Egito para teus filhos. Conta para eles o que aconteceu, para eles saberem. E isto que acontece na noite de Pesach. Na noite de Pesach nós estamos com as nossas famílias, este ano talvez um pouco reduzido, mas nós estamos contando a saída do Egito. Como foi exatamente tudo o que aconteceu, desde o sofrimento até os milagres. Porque Moshe nos ensinou que esta é a chave da continuidade. Enquanto que grandes nações, como os egípcios antigos e os romanos, foram construindo pirâmides ou obeliscos para poder conter os ventos dos tempos, as tempestades de areia, para garantir a sobrevivência, nosso povo entendeu que não é com monumentos que se faz isto. Isto se faz contando para os filhos, ensinando para eles o que eu sei. E depois o filho conta para o neto, e isto vai se perpetuando. E olha bem, onde que estão os egípcios antigos, se não nos museus? Onde que estão, na verdade, os romanos antigos? Os italianos de hoje não são romanos. Sabe onde que se acha os romanos? Na literatura da Asterix e Obelix. Lá você encontra os romanos, sim. O povo de Israel pequeno, perseguido, sem pirâmides, sem obeliscos, sem grandes monumentos. Vigadeta lebincha, conta para teus filhos. Isto que é importante. Então o povo judeu jamais parou de estudar. Para nós estudar a Torá é uma obrigação. E ninguém está isento. A pessoa pode estar doente, Deus nos livre. A pessoa pode estar pobre. A pessoa está trabalhando muito. Cada um tem uma obrigação de estudar a Torá. Cada um de acordo com seu nível, cada um de acordo com suas possibilidades, cada um de acordo com seu entendimento, a sua profundidade. Isto sim, não é igual para todos. Uma pessoa que trabalha duro, de acordo com o judaísmo, é uma grande mitzvah de prover o sustento para sua família. Basta estudar um pouquinho.
Perek Echad Shachrit, Perek Echad Arvit, como dizem os nossos sábios. Um pequeno capítulo de manhã, um shiur à noite, pouco. Aquele que tem mais tempo, obviamente, deverá estudar mais. Mas ninguém absolutamente está isento. E olha a coisa interessante, no povo de Israel sempre houve, desde a distribuição das 12 tribos, alguns que eram mais dedicados ao estudo, outros menos. Alguns que se dedicavam ao conhecimento da Torá e outros para sustentá-los. E nossos sábios nos dizem que haviam duas tribos de Israel que fizeram entre si um pacto, praticamente uma sociedade, uma aliança. A tribo de Issachar e de Zebulon. Issachar eram sábios, faziam parte do Sinédrio, na Corte Suprema. Grande parte dos professores, dos preceptores, eram da tribo de Issachar. Os Melamdim, como se fala no Talmud Torah, no Kassab, todos eram de Issachar antigamente. Mas quem sustentava eles, se estudavam Torá, ensinava Torá, não é uma grande profissão. Fez um acordo com seu irmão, Zebulon. A tribo de Zebulun, que estavam acampados, que o território deles era ao lado do Mediterrâneo, eram comerciantes, eram mercadores, eram até armadores. Então eles estavam sempre trazendo negócios, estavam bem de vida. O que eles fizeram? Um acordo com Issachar. Vocês estudam, nós sustentamos o seu estudo e a gente divide os dividendos celestes e terrestres. Nós suprimos para vocês o seu sustento e o mérito do estudo da Torá que é de vocês, a gente divide em dois. E até hoje tem gente que faz isto. Um estuda mais, um estuda menos, mas ninguém está isento. E isto explica por que o judaísmo sempre teve escolas. Sempre se preocupou com isso. Pega a história do mundo ocidental. Quando que a escola se tornou algo obrigatório? Na França. França que é, na verdade, o país humanista por excelência. Século XIX. Nos anos 1800 e pouco. É lá que se tornou, por lei, a obrigação do menino ir na escola. Você abre o Talmud e você vai ver que faz 2000 anos que nós tivemos um homem que se chamava Rabbi Yoshua ben Gamla e já fez, na verdade, um sistema escolar bem com capilaridade para todas as crianças aprenderem. Na época do rei Ezequias, Hizquiyahu, estou falando um descendente do David Amelech, fizeram uma pesquisa do norte de Israel até o sul, de Dan até Beersheba, não acharam uma criança que não conhecia os tratados mais profundos do Talmud, da Mishnah. Então, meus amigos, sempre escolaridade, estudo, conhecimento, instrução foram, na verdade, qualidades judaicas. E não é à toa que a gente se chama o povo do livro. Olha, pega a época dos romanos que nós mencionamos antes. Quando o imperador Adriano, e podemos falar Adriano perverso, porque ele conquistou a terra de Israel no século I, e houve uma matança terrível, matou muita gente, muito sangue inocente correu. Nossos sábios nos dizem que quando ele conquistou e arrasou o norte de Israel, tinha lá 600 escolas, cada uma com 600 alunos. Tinha 360 mil alunos nas escolas judaicas, apenas de uma parte de Israel. Inacreditável. Por isto somos apelidados o povo do livro, o povo do conhecimento. E agora podemos falar da gravidade da ignorância. O Talmud nos diz uma palavra muito forte, que tem 3 casos que Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo chora, Boche Aleem. E um dos casos é quando uma pessoa poderia ter estudado Torá e não estuda. O próprio Criador chora. Hakadosh Baruch Hu Boche Aleem. O que significa? Você não tem tempo de estudar, está trabalhando, está fazendo coisa boa, você é médico, está salvando vidas, ótimo. Mas tempo ocioso, poderia ter estudado e não estuda, tem livros em casa e não abre, tem professores a seu redor e você não procura. Isto é gravíssimo no judaísmo. Porque a volta ética dos pais nos diz,
o de lo yalif ktala chayav. Se a pessoa não estuda, ele mesmo se coloca numa situação de pena capital. É gravíssimo. En bu yerechet. O homem que é, na verdade, ignorante, não consegue ser piedoso, temer a Deus. Como é possível? Como poderá guardar o judaísmo? As leis complicadas do kasher, a alimentação kasher do judeu, as leis do Shabat, têm que ser estudadas. Como pode uma pessoa observar estas leis se ele não estuda elas? Então, por isto, o ignorante tem muita dificuldade por isto. E mesmo espiritualmente, nós afinal nos vimos para este mundo para melhorar este mundo, para elevar a matéria. Nós queremos elevar a matéria a um patamar um pouco mais elevado. O judaísmo não diz que tem que negar e se abster do mundo. O judaísmo não diz que a matéria é anti-Deus. O judaísmo diz, Deus criou a matéria e vamos elevá-la. Mas os nossos sábios nos dizem, Amaaretz asur lechol basar. Um ignorante não deveria comer carne, porque ele não sabe elevar a matéria. O que significa comer carne? Quando uma pessoa se alimenta, ele automaticamente digere, na verdade, a comida, faz parte do seu corpo, como se torna células de sangue. Com isto ele tem força para fazer mais o bem, para ajudar mais pessoas. Então ele está elevando a matéria. Mas o ignorante não sabe fazer isto. Então os nossos sábios dizem que o ignorante está realmente prejudicado, coitado. Ele não tem desculpas, não adianta falar, eu não sabia. Bom, sabe por que eu não guardei Shabbat? Não sabia. Não sabia, vai aprender. Tem certas coisas que são básicas, que a pessoa tem que aprender. Não tem jeito. Nós tivemos um rei dos filisteus, se chama Avimelech. Quando Abrão chegou lá com sua esposa, ele era muito severo, ele olhou para Sara e que ele desejou ela, então ele perguntou quem é ela, e Abraão falou para Sara, fala que você é minha irmã, senão ainda são capazes de me matar. Então ele quis se apossar de Sara, mas Deus falou para ele no sonho, o que você está pegando, uma mulher casada de um outro homem? Só ele falou, mas eu não sabia, me falaram que ela não ia. Neste momento Deus falou para ele, mas ele é um profeta, ele é um líder, você tinha que saber. Você tinha que ter aprendido já de Abraão, vindo de Abrão, o que é hospitalidade? Hospitalidade significa dar comida, uma cama para a pessoa, e não perguntar quem é esta mulher e já colocar seus olhos sobre ela. Então você tem sim culpa, a pessoa tem que aprender. Há 7 leis universais, não matarás, não roubarás. Quem não sabe? Alguém vai roubar, vai lá depois, eu não sabia. Não sabia? São coisas que todo mundo sabe, são leis universais. O ser humano tem que aprender, e nunca é tarde, obviamente, para aprender. Então a ignorância, ela não permite a gente de servir Deus como se deve. Claro que uma pessoa pode ser muito simples e servir Deus pela simplicidade, como nós veremos daqui a pouco, mas a pessoa tem que se esforçar e almejar o conhecimento. E olha o que os nossos sábios nos dizem, que a espada e o livro vieram entrelaçados para o mundo. Assim diz o Talmud. Safra e Saifa, os dois, o livro e a espada vieram junto. E os nossos sábios continuam. Onde que tem livro, não tem espada. Onde que tem espada, não tem livro. O que significa? Pessoas que se dedicam ao conhecimento, querem a sabedoria, querem aprender, ler os livros, estas pessoas não fazem guerras, estas pessoas não têm ambições territoriais e matar pessoas e eliminar os outros. Agora, onde que tem a espada, normalmente não tem o livro. Só a gente vê como que é perigoso. Nos sábios nos dizem, a verdadeira pobreza é a pobreza do conhecimento. Escuta bem em hebraico como se fala. Ein ani ela bedat. Em francês se fala la pauvresse d'esprit. A pessoa tem que se cuidar muito, porque a pobreza do não conhecer é pior que a pobreza material e financeira. Uma pessoa que não conhece faz erros, pode prejudicar os bens e a propriedade do outro. Temos que se cuidar muito. Nossos sábios nos dizem
que Jerusalém foi destruída porque fecharam as escolas. Bitlut no conte não permitiram escolher, não permitiram estudar. Então a pessoa tem que ter a vontade. Se ele vai estudar muito ou pouco, isso depende da qualidade, da capacidade, depende de uma série de coisas. Mas a vontade de saber, querer conhecer, aprender, isto cada pessoa tem que ter. E esta é a luta contra a ignorância. Eu quero saber se eu vou encontrar a pessoa certa, se vou aprender muito, se vou me lembrar. A pessoa aprende também, a gente esquece, acontece. Isto não é culpa nossa. Aliás, estou me lembrando de uma história. Tinha um homem que, graças a Deus, estava tendo uma vida confortável. Ele tinha uma filha única. Ele queria casar ela com um rapaz sábio. Um rapaz que nós chamamos em hebraico Talmid Chacham. Um rapaz que conhece a Torá. O que ele fez? Ele mesmo era um sábio também. Sábio e negociante. Ele queria para a filha dele algo parecido. Então aconselharam ele para ir para aquela yeshiva, aquela academia talmúdica, e vai lá e escolhe. O que ele fez? Ele foi para aquela academia talmúdica, pediu a permissão ao reitor, ao Rosh Yeshiva, se ele pode fazer uma pergunta difícil de Torá. Ele colocou na mente dele, o rapaz que responde deve ser um sábio, este pode ser um bom candidato para minha filha. Chegou lá, o decano, o reitor deu a permissão. Ele se colocou dentro da yeshiva e explicou, explanou, depois fez, na verdade, aquela pergunta muito difícil que ele elaborou muito tempo. A pergunta era tão difícil, ninguém respondeu. Não houve um aluno que soube responder. Era realmente uma coisa bem complicada, bem profunda, ninguém sabia a resposta. Bom, este homem foi lá um pouco decepcionado, saiu, agradeceu todo mundo e foi embora da yeshiva. De repente, quando ele está na rua, tem um rapaz que está correndo atrás dele. E o rapaz falou para ele, desculpa, você fez uma pergunta, mas eu gostaria de saber a resposta. Você não nos falou a resposta. Aquele homem olhou para ele e falou, este será o candidato para minha filha. Ele tem vontade de saber. Ninguém tinha vontade de saber a resposta. O único que correu para lá para saber foi ele. Ele falou, este sim, este me interessa sim, porque ele tem a vontade de saber. E basta ter a vontade. E quando tem a vontade, o resto vem junto. E olha o que nós temos na legislação judaica. O que se chama halakha. Para mostrar quanto o conhecimento tem que ser almejado e quanto que a ignorância tem que ser combatida, nós temos leis para mostrar a honra para o sábio. Para começar, tem leis dentro do Shulchan Aruch, do Código da Lei Judaica, como honrar um sábio. E muito mais ainda como honrar teu professor. Se teu professor entra, você tem que levantar. Jamais sentar no lugar dele, jamais interrompê-lo. Tem que saber como falar com ele. Tem uma série de leis que Kibud Talmid Chacham, e isto faz parte da lei judaica. Também nós temos uma bênção especial. Se você encontrar um grande sábio, um sábio no conhecimento da Torá, diz da Torá, você faz uma bênção. Baruch atah Hashem, bendito seja Deus, shechalak michochmato lireav, que compartilhou da sua sabedoria com os homens que o temem. Uma bênção que tem que fazer. E não só para um sábio judeu. Se você encontrar um sábio não judeu, mas um grande craque, uma cabeça nas ciências, em coisas profundas, tem uma outra bênção. Shenatan mi chokhmato lebasar vadam. Bendito seja Deus que deu da sua sabedoria para pessoas de carne e osso. Então nós temos uma bênção especial para alguém que carrega o conhecimento. E isto é muito importante. Nossos sábios nos também incentivam a casar nossos filhos com sábios. Tem muita coisa a respeito. Olha uma lei interessante que tem no judaísmo, que mais uma vez mostra quanto que a sabedoria é parte do oxigênio judaico. Pela lei judaica, existe a pena capital para alguém que matou, Deus nos livre. Obviamente é muito difícil aplicá-la, hoje em dia não existe nenhum tribunal rabínico que pode aplicá-la, e mesmo quando existia,
Se matava alguém uma vez em 7 anos era muito, porque são muitas condições e é muito complicado. Mas o que acontece se alguém matou o outro involuntariamente? Deus nos livre, houve um acidente. Ele estava trabalhando numa árvore com machado, o machado caiu, alguém passou embaixo, Deus nos livre e a pessoa perdeu a vida. O que faz? De acordo com o judaísmo, mesmo matar involuntariamente precisa uma pequena expiação. Diz a lei da Torá que este homem vai ter que se exilar. Ele vai numa cidade de refúgio, fica um tempo lá. O exílio expia o pecado. Então diz a lei judaica, se um aluno, Deus nos livre, matou involuntariamente, sem intenção, ele vai para a cidade de refúgio e o professor vai junto, para ele não perder a aula. Agora olha o que está acontecendo. Se o professor matou involuntariamente, diz a lei da Torá, ele vai para este Ir Miklat, para esta cidade de refúgio, e toda a yeshiva vai junto. Toda a escola, Maglim Yeshivato Imo. Por quê? Diz Maimonides. Porque para estes homens que procuram o conhecimento, isto é vida. Se você manda ele lá sozinho, é como sem oxigênio. Isto é parte da vida dele. Ele não consegue sem isto. Aqui a gente vê realmente quanto que é importante tudo que nós falamos. Porém, é muito importante frisar aqui que não existe conhecimento sozinho. O conhecimento tem que ser acompanhado de sentimentos. Porque conhecimento, sabedoria, o contrário da ignorância, é algo que é mental, tem a ver, na verdade, com raciocínio, com intelecto. Mas o intelecto é frio e não basta. Se a gente olhar bem na Torá, quando fala dos homens que construíram o tabernáculo, aquele templo portátil, está escrito Chacham Lev, sábios do coração, sábios que têm também um coração. Não pode ser apenas sabedoria fria, tem que ter também o calor, a sensibilidade que tem no coração. Isto vai junto. Se falta isto, falta algo essencial. Aliás, uma década ou mais atrás, 2 décadas talvez, surgiram aquele famoso livro famoso sobre a inteligência emocional. E hoje todo mundo entende quanto que isto é importante. Mesmo quando uma pessoa vai fazer uma entrevista para ser admitido para uma profissão que seja importante, não vão olhar apenas o QI, o quociente inteligente. Vão olhar também o que é o quociente emocional. Quanto este homem se emociona, quanto calor que ele tem no coração, quanto se preocupa com o outro, quanto que ele é egoísta, e assim diante. Isto é importante e faz parte, na verdade. Tem que ter também coração. Sem coração não funciona. Existe uma anedota interessante na literatura midrashica nossa, que nos conta o seguinte. Uma vez, no mundo animal, o leão que estava na floresta tentou passar no território do burro. O burro, pelo próprio nome que tem, o burro, ele quis cobrar do leão um imposto para pagar lá. Queria que o leão desse para ele alguma coisa. O leão foi furioso e realmente rugiu, saltou em cima da presa do burro, matou ele. Depois o burro chamou a raposa e falou para a raposa: escuta, me prepara este burro para cortar em pedaços, prepara as entranhas, prepara os pedaços para a gente fazer um churrasco junto para comer algo bom. A raposa preparou a comida deste burro e a raposa não aguentou. Enquanto estava preparando, viu lá o coração, comeu. Bom, tudo está pronto para finalmente os dois comer. O leão foi chamado. Leão é o rei, na verdade, dos animais na floresta. Ele está chamado. Ele olha os pedaços de carne e fala: onde está o coração? E responde a raposa: Senhor rei, sua majestade, se este burro tinha coração, ele teria cobrado do senhor impostos?
Então, obviamente, que o coração é muito importante. Ele acompanha, e não só o coração. Tem mais uma coisa que tem que acompanhar a sabedoria, que é os atos. Apenas conhecer e não fazer também não é judaico. Muitas vezes a pessoa conhece a teoria, mas na prática não faz nada. Então, que tem que haver um esforço para ter ambos. Sabedoria, chokhmah, Chacham Lev, ele tem o coração e ele faz. Afinal, nossos sábios dizem, Tachlit Chokhmah, o propósito da sabedoria é Tshuvah u'ma'asim tovim, se aproximar de Deus e fazer bons atos. Isto que é sabedoria. Reshit Chokhmah, o início da sabedoria, Yirat Hashem, o temor a Deus. Então tem que haver um esforço magnífico para adquirir a sabedoria, mas junto ser um homem sensível e um homem que pratica e que faz. Pega o nosso patriarca Jacob. Estudou 14 anos a Torá, antes de casar. 14 anos estudou numa yeshiva. Ele mesmo diz que quase que não dormiu à noite, de tanto esforço que ele fez. Um esforço acumulado. A pessoa não adquire, na verdade, essa sabedoria facilmente. Tem que ter muito esforço. O grande mestre Rabbi Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, a lei, o código da lei judaica. Quanto que este homem se esforçou. Quantos exílios este homem passou. Saiu da Espanha para Portugal, do Portugal para a Grécia, da Turquia, finalmente chegou em Tzfat. E tudo isto sempre, sempre próximo a Deus, se esforçando ao máximo. Então chegou o momento, me parece, que estamos agora analisando ignorância e conhecimento e instrução. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos que podem nos interessar neste momento, exemplos da história judaica. E o primeiro exemplo, sem dúvida, é o rei Salomão. O rei Salomão tinha apenas 12 anos quando começou a reinar. E Deus disse para ele, pode escolher, o que você quer me pedir? E o rei Salomão pensou muito, o que ele vai pedir? E os nossos sábios comparam isto a um ministro que fez um favor ao rei. E o rei quer recompensá-lo. Então falou para o rei falou para o ministro, pode me pedir qualquer coisa. O ministro pensou, o que eu vou pedir? Honrarias, poder, dinheiro, palácios. Depois ele se tocou, vou pedir uma coisa, e com esta eu tenho tudo o resto. Sabe o que este ministro pediu? A filha do rei. Se ele casa com a filha do rei, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem honraria, ele tem palácio, ele tem tudo. O rei Salomão disse a mesma coisa para Deus. Venatata le'avdecha lev shomea. Por favor, entrega para seu servo um coração entendido. Mais uma vez, um coração, estão vendo? Me dá sabedoria. E Deus responde para ele, já que você não pediu poder, e você não pediu palácios, e você não pediu que te entregue a teus inimigos, eu te darei tudo isto, mas primeiro eu te darei a sabedoria. E Salomão de repente acorda o próximo dia sábio, o mais sábio dos homens. E o rei Salomão aqui recebeu um presente, não foi com esforço, mas depois veio o esforço pessoal. Ele entendeu que isto é a chave de tudo. Nós temos um outro exemplo muito forte na nossa história. E isto acontece quando o general romano, que mais tarde se tornou o imperador em Roma, Vespasiano. Vespasiano cercou Jerusalém 3 anos quase, e finalmente está para conquistá-la. Ele vai arrasá-la totalmente. Lá dentro já muita gente morreu de fome. É um desastre. Não tem mais depósitos de comida, não tem mais grão, não tem mais madeira. É um desastre o que acontece. Jerusalém vai ser arrasada, o templo vai ser incendiado. Judeus irão no exílio para Roma. E um sábio consegue sair do cerco de Jerusalém. O nome dele é Rabbi Yochanan ben Zakkai. E Rabbi Yochanan ben Zakkai chega na frente de Vespasiano. E fala para ele, você será o imperador em Roma. Vespasiano se ofendeu, como imperador? Eu sou general apenas. 1 minuto depois, chega uma missiva de Roma. E lê para ele, olha, aqui novidade de Roma, morreu o imperador, o Senado escolheu você ser o imperador. Então o imperador agora, o novo,
Vespasiano está vendo que Rabi Yochanan ben Zakkai é um grande sábio. E fala para ele, pode me fazer um pedido. Pode me fazer um pedido. Não é fácil, um pedido neste momento, a cidade vai ser arrasada. Rabi Yochanan ben Zakkai, a gente poderia pensar, vai pedir, na verdade, salvar a cidade. E talvez Roma não quer salvar a cidade, porque era um símbolo grande, Jerusalém conquistá-la. Mas pelo menos podia ter pedido remédios para todo mundo, ambulâncias, podia pedir comida, faltava madeira para poder um pouco de calor. Olha o que Rabi Yochanan ben Zakkai pede, uma coisa apenas. Ten-li Yavne vechachamea. Me poupa a cidade de Yavne, onde tinha um centro de estudos com vários eruditos judaicos. Poupa esta cidade. Se você poupar esta cidade, nós estamos bem. Olha que coisa. E olha a sabedoria. Anos passaram. Rabi Yochanan ben Zakkai entendeu o grande império romano que mandava em todo o Mediterrâneo, que chamava isto em latim Mare Nostrum, o nosso mar. O que sobrou? Aquadutos, grandes coliseus. E esta pequena nação, mas mantendo suas tradições, mantendo sua sabedoria, o centro de Yavne foi poupado, e de lá que floresceu todo o judaísmo de novo, deste conhecimento de pouca gente, mas ininterrupto, o conhecimento de Deus, a coisa eterna, perpétua, levantou-se e floresceu todo o judaísmo de novo. Grande sabedoria de Rabi Yochanan ben Zakkai. Pega o exemplo famoso de Rabi Akiva. Com 40 anos este homem não sabia nada. Era um ignorante, literalmente. E até odiava os sábios. Ele mesmo contou isto. Não são minhas palavras. Rabi Akiva resolve com 40 anos dar uma guinada na vida dele. Todo dia ele está indo para o trabalho. Pelo caminho que ele anda, tem uma goteira de água. E a goteira, todo dia cai um pouco de água em cima de uma pedra. E com o decorrer do tempo tem um buraco na pedra. Então Rabi Akiva falou, pô, se água que é tão mole, tão fraca, tão suave, pode furar uma pedra tão dura, com certeza a Torá pode transformar o meu coração. E Rabi Akiva começa a aprender o judaísmo. Ele está na mesma classe que o filho dele. Vocês podem imaginar o filho pequeno dele, da Raquel. Ele resolve aprender. 13 anos estudou com os sábios e não abriu a boca. 13 anos. Depois começa a ensinar. 12 anos, e mais 12. Chegou a ter 24 mil alunos. Se tornou o maior sábio da época do Talmud. Século II. Kula aliba de Rabi Akiva. Todas as Mishnayot que conhecemos, tudo isto vem do ensinamento de Rabi Akiva. Um grande sábio enorme. Inacreditável. Força de vontade. Apoio da mulher dele, que vendeu suas joias para poder apoiá-lo. Que não hesitou, esperou por ele anos, mesmo que ele estava ausente, para poder estudar a Torá. Mesmo contrariando a vontade do pai dela. Rabi Akiva se torna um grande sábio. E Rabi Akiva continua ensinando a Torá mesmo em condições adversas. Mesmo que os romanos proibiram de ensinar a Torá e colocaram a cabeça dele a preço, ele continua estudando a Torá. E um belo dia, os sábios, ou alguém encontrou ele e falou, mas Akiva, é perigoso, não precisa, você está abdicando, quase vão te pegar, vão te matar. Para de ensinar a Torá. Afinal, não precisamos morrer para isto. A vida é tão importante. Responde Rabi Akiva com um exemplo, uma alegoria muito importante neste momento. Rabi Akiva falou para ele o seguinte. Um belo dia, os pescadores estavam na margem do rio, colocando suas redes para pescar o peixe. E os peixes estavam tentando furar e tentando fugir desta rede. Passou por lá a raposa. E a raposa disse para os peixes, por que vocês não vêm comigo na margem? Aqui não tem pescadores, não tem peixe, não tem redes.
Responde os peixes. Se na água, que é a nossa fonte de vida, estamos em perigo, imagino colocando a cabeça fora da água. Nós vamos morrer. Muito mais perigo. Se na água, que é nossa fonte de vida, lá a gente já tem que fugir das redes, imagina fora da água, estaremos mortos. O que Rabi Akiva quis dizer? Se com a Torá, que é nosso oxigênio, estamos em perigo, sem oxigênio a gente não aguenta. Este é o grande Rabi Akiva, que deu uma guinada na sua vida. Nós temos um outro exemplo. Hillel, o famoso Hillel. Hillel era muito pobre, grande sábio também. Antecipou um pouco Rabi Akiva. Este Hillel, ele não tinha aquela moeda que cobravam para entrar na academia talmúdica. Na grande escola de Shmaya e Aftalion, os dois grandes sábios, para entrar lá tinha que pagar uma moeda. Era um curso pago, pequeno, simbólico, mas nem isto não tinha Hillel. O que ele fazia? Ele subia no teto, lá tinha uma claraboia, colocava o ouvido e escutava por fora a aula. Um belo dia ele nem percebeu que ele estava lá escutando as palavras de Shmaya e Aftalion. Era um dia de inverno, começou a nevar e a neve cobriu ele. Ele não entendendo o que está acontecendo, ele está escutando a aula tão concentrado. Acabou, na verdade, a neve cobrindo ele e congelando ele. De manhã, chegaram na sinagoga, no Bet Midrash, na casa de estudo, e estão vendo que está escuro. Olharam para a claraboia, acharam lá um corpo, uma coisa estranha que está lá. Correram para o teto, com muita dificuldade, reanimaram Hillel, que estava quase morrendo congelado. Tudo isso pelo seu amor à Torá. Tudo isso pelo seu amor ao conhecimento. Quanto que ele quis. E nós temos histórias também contrárias. Nós temos um grande sábio que estudou muito a Torá. Se chamava Rabbi Lazar ben Arach. Este Rabbi Lazar ben Arach estudou muito a Torá. Mas um belo dia ele resolveu ter uma vida um pouco mais indulgente. E quando os amigos, colegas dele foram para Yavne, para aquele centro de estudos, ele vai, na verdade, num lugar que se chama Frugaita, cheio de cascadas de água, cheio de rios, e lá ele vive uma vida mais em spas e piscinas. E os nossos sábios nos dizem, ele esqueceu toda a Torá inteira. Com dificuldade sabia ler ainda o hebraico. Tudo que ele aprendeu. Ele que era um aluno do Rabbi Yochanan ben Zakkai, o homem que na verdade poupou Yavne. Ele perdeu tudo. Se não vinham os amigos dele, os colegas, e pediam piedade para Deus, para devolver-lhe o conhecimento, ele se tornaria um ignoramus. Então a gente vê quanto que tem que conservar a sabedoria e se cuidar de não perdê-la. E a gente sabe na nossa história que mesmo os nossos inimigos sabem quanto que é importante o nosso conhecimento. Por que na nossa história houve tantas vezes a queima do Talmud? Não porque encontraram apenas coisas que pensavam que eram ofensivas. Não tem nada no Talmud ofensivo. Porque todo mundo entendeu que o Talmud é a pátria portátil do judaísmo. Quem falou isto é um judeu renegado. Um judeu que quase deixou o judaísmo. Heinrich Heine, um grande autor e poeta alemão. Na época que não permitiam os judeus entrar demais nas faculdades na Alemanha, estavam discutindo pátria, não pátria, vocês são um povo, na verdade, cosmopolita, sem pátria. Responde Heinrich Heine, nós temos uma pátria portátil, se chama o Talmud, o conhecimento da lei oral que explica a Torá. E por isto que muitos nossos inimigos queimaram o Talmud, tentando, na verdade, seccionar o judaísmo, o judeu de sua sabedoria, deste conhecimento milenar divino. No século XIII, em Paris, 1242, em Roma, 1553, queimas públicas do Talmud. Não à toa, meus amigos. E do outro lado, nós temos boas notícias também. Também tem que ser mencionadas. Na Coreia do Sul, fizeram uma lei que no ensino das escolas, no final do colegial e no
nas faculdades, obrigatoriedade de estudar Talmud. Eles pesquisaram a Coreia do Sul, por que tem tantos judeus entre os prêmios Nobéis? Não é possível. Eles não são nem 0,01% do... Eles têm tantos, mais de 100, 150 prêmios Nobéis, como é possível? E foram se analisando, se aprofundando, viram que a grande sabedoria judaica é do Talmud, deste conhecimento profundo. O que fizeram? Eles colocaram isso no currículo das escolas e das faculdades. Obrigatório. Traduziram o Talmud, obviamente, para o coreano, trouxeram professores de Israel. Obrigatório. Eles viram no Talmud também muitos valores, muitos princípios iguais aos deles. O princípio da família, do respeito, etc. Então, meus amigos, terminando esta aula, vamos lembrar uma coisa. Ignorância temos que combater com conhecimento, mas jamais desprezar o ignorante. Isto não pode. É muito importante se lembrar que os judeus simples, eles têm muita simplicidade e de vez em quando uma linha direta com Deus. Qual foi, na verdade, a grandeza do Baal Shem Tov? Que ele aproximou muitos judeus simples que não sabiam a Torá, não por causa que eles não podiam, por causa dos pogromes, das perseguições, da pobreza. E aproximando esses homens, os filhos deles todos se tornaram sábios. O Baal Shem Tov abriu seus braços para eles. O Baal Shem Tov costumava dizer o seguinte: como se falava desta multidão que era um pouco ignorante, alguns desprezavam eles, chamavam eles de Am Haaretz, o povo da terra. Dizia o Baal Shem Tov: terra? Isto é um cumprimento. Da terra, na verdade, saem as melhores coisas. Dentro da terra tem os recursos naturais. Na terra tem gemas, tem diamantes, tem petróleo, tem frutas, de lá que vem as verduras, as árvores. Tudo o que se pode imaginar vem da terra. Se nós vamos regar bem estas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, vai sair os melhores frutos. É assim que começou o Baal Shem Tov. Então é importante a gente, na verdade, aproximar as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, com menos recursos. Os nossos sábios dizem: cuidado com os pobres, é de lá que vai sair a sabedoria. As grandes descobertas saem de lá. A gente sabe isto. Jamais envergonhar ninguém, aproximar e ensinar. Porque o Talmud nos diz que estas pessoas são as folhas que estão no redor, na verdade, das uvas. Você tem os cachos de uva e tem folhas que protegem. Então são importantes. Mesmo os sábios precisam de proteção. E todos fazem parte desta grande nação e todos devem ter acesso à sabedoria. Mas tem que saber como aproximar. Infelizmente, mesmo os nossos inimigos sabem da sabedoria judaica. Antes eu mencionei a queima do Talmud. Mas é bom saber, pouca gente sabe isto, que no bunker onde que Hitler se suicidou, Hitler e Mark Shimon, acharam um volume do Talmud, o Tratado de Pesachim, porque ele mesmo sabia que aqui está a chave, na verdade, da continuidade judaica, este conhecimento. Lá acharam, e os americanos acabaram dando este Talmud para o grande rabino Herzog de Israel. Sim, senhores, o Talmud nos une. A sabedoria judaica, ela não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Olha o Talmud. Quem escreveu a Mishnah em Israel? Rabi Yehuda Hanassi. Os comentários da Mishnah Gemara na Babilônia. Depois Rashi estudou na Alemanha. Os Tosafistas na França. Maimonides na Espanha. O Maharsha na Lituânia. Rabi Meir, o Maharam famoso em Lublin, na Polônia. Não tem fronteiras. Conhecimento pode se aprender em qualquer lugar, em qualquer situação, e ninguém tira. Nenhuma guerra, nenhum desastre. Uma pessoa pode perder uma fábrica, pode perder bens, mas sabedoria, o que tem, ninguém tira. Então, isto é importante. Nós terminamos nossas palavras neste momento, lembrando quantas pessoas deram da sua vida para a sabedoria, quantas mulheres se privaram, na verdade, de comida em casa para mandar seus filhos na escola. Quantas pessoas fazem sacrifício para seus filhos aprender. Isso é importante lembrar nesse momento, que possa vir logo, logo, uma época melhor,
quando todos vão saber e conhecer, como diz o profeta Isaías, que mal'ah haaretz de'ah et Hashem, porque a terra será repleta de conhecimento de Deus, kamaim layam mechassim, assim como o mar é cheio de água.